Olá, ouvintes do segundo episódio do podcast Irmãs à Obra. Como preparar a sua empresa e tornar a sua empresa desejada pelos profissionais. Hoje nós temos uma convidada especial que vai nos ajudar a pensar muito mais sobre comunicação interna e externa e o employer branding. Nós estamos aqui na mesa com a nossa querida e maravilhosa Andressa Fabs. Eu vou ter que ler o currículo dela porque um baita currículo aí para a gente prestar atenção. A Andressa ela é formada na Universidade Federal de Santa Catarina, especialista em marketing e gestão de pessoas, fundadora da Alfa Comunicação e Conteúdo, agência especializada em assessoria de imprensa, comunicação interna e endomarketing desde 2005. Ela faz parte da ADVB Santa Catarina, do Clube de Marketing, Abracom e Associação Catarinense de Empresa. Nessa última, ela ocupa o cargo de diretora do Núcleo de Agências de Comunicação. Ela é maravilhosa, ela atende vários clientes que são meus clientes também e é um privilégio ter ela nessa mesa. Andressa, seja bem-vinda, fique muito à vontade, vai ser um bate-papo muito leve e eu espero que a gente consiga ajudar muito os nossos ouvintes aqui. Obrigada, Paty. Bom, olá, né? Porque está ouvindo o podcast, ouve a qualquer momento. Então, olá a todos. Obrigada pelo convite, Paty, Rê. Já vou chamar de Paty de Rê, por favor. A gente tem intimidade já, né? E vai ser uma oportunidade incrível aqui, né? Compartilhar um pouquinho da minha experiência, né? São 30 anos aí de comunicação, né? Como um pouco de jornalismo, um pouco de comunicação corporativa, um pouco de marketing, um pouco de gestão de pessoas mais voltada para a comunicação interna. Então, enfim, vai ser uma honra compartilhar esses aprendizados que eu tive na minha jornada com vocês. Legal. Andressa, vai ser rico, não tenho nenhuma dúvida, então a gente vai te explorar um pouquinho aqui o teu conhecimento, porque serve para todo mundo, para empresas que estão começando agora, contratando seus primeiros profissionais, eu acredito que já tem que pensar nisso, e para aquelas que já estão aí no mercado há bastante tempo, né? Eu e a Paty viemos conversando sobre esse tema, né? E a gente quer iniciar esse podcast com essa pergunta, porque eu acredito que seja uma dúvida da maioria. Quando a gente fala em transformar a nossa empresa como uma empresa desejada pelos profissionais, eu queria entender se isso faz sentido, por exemplo, quando a gente fala sobre esse tema, falar de benefícios, né? Eu tenho um plano de saúde na minha empresa, então ela vai ser uma empresa desejada? Eu acho que tem muita gente que pensa dessa forma. Eu queria entender um pouquinho melhor. O employer branding, que vamos botar no português, eu gosto do português, né? Marca empregadora, né? A marca que se coloca como um bom lugar para trabalhar, né? Então, quando a gente fala desses institutos, Great Place to Work, pesquisa melhores empresas para trabalhar, enfim, tudo isso tem a ver com essa construção de marca empregadora. Ela não está só relacionada à comunicação, ela não está só relacionada a marketing, ela não está só relacionada a benefícios. Ela está relacionada diretamente a toda a jornada do colaborador dentro da empresa. Desde o processo de recrutamento e seleção, como que eu conduzo esse processo, se esse processo é transparente, se eu dou retorno para as pessoas que participaram, mas não foram selecionadas. Tudo isso vai contribuir para a construção de uma marca empregadora positiva. Também tem marca empregadora que não, né? Aquela empresa não quer estar nem perto, né? Enfim, então, desde o processo seletivo, e não estou falando do momento que a pessoa entra na empresa, eu estou falando da pessoa quando eles vão selecionar a pessoa que vai, e nessa seleção 100 participam e 10 são contratados, então esses outros 90, que tratamento que eles vão receber da empresa? Eles vão receber algum retorno, né? Eu mandei meu currículo, eu tenho... hoje a gente tem tanta inteligência artificial que poderia automatizar, né? E de uma forma humana, né? Não, então lá, não se enquadrou, não é para vaga, não... Vai lá, responde, né? Esse e-mail, essa solicitação. Enfim, então é toda a jornada, até a pessoa sair. Seja desligada ou por iniciativa própria, né? Qual foi essa jornada que ela passou? Então, isso vai implicar nos benefícios, sim, na clareza, na transparência, na forma de tratamento das pessoas ali dentro, em como eu envolvo as pessoas nos processos, né? Nos projetos,
em como eu, como profissional, enxergo uma oportunidade de crescimento dentro dessa empresa. E eu não só estou falando de crescimento de cargos, né? Como que eu cresço? Porque às vezes a empresa não é tão grande que tu consiga enxergar uma carreira lá dentro por muitos anos. Mas ela é uma oportunidade de crescimento pessoal. Eu vou entrar naquela empresa, eu vou aprender muito. É uma empresa que investe em aperfeiçoamento, é uma empresa que investe em treinamento e eu vou crescer profissionalmente e essa vai ser uma etapa importante para eu ir para uma outra empresa ou para uma outra organização que aí sim tenha perspectivas de carreira mais sólida, assim, né? Mais altas. Porque eu uso muito o exemplo da própria Alfa, né? Nós somos uma empresa pequena, então eu entro lá, como é que eu tenho essa perspectiva, né? Tudo bem, a gente vai crescer, a gente quer crescer, né? Mas por enquanto, quem está na direção são os sócios, né? Então, como é que eu me enxergo nessa posição? O que eu faço aqui para enxergar na Alfa, uma empresa pequena, uma oportunidade grande de conhecimento? Legal. Né? De aprendizado, de vivência, de construção de histórias, porque o que a gente vai contar num processo seletivo são as histórias, né, que a gente viveu. Que histórias são essas que eu posso construir aqui dentro, que eu posso levar para outro ambiente, né? Enfim, então, a marca empregadora é uma construção. O endomarketing, a comunicação interna fazem parte desse processo. A comunicação interna, a assessoria de imprensa fazem parte desse processo, né? Mas não é só isso. Não é só marketing. Legal. Te ouvir falar é muito importante para a gente e para os nossos ouvintes também, porque a maioria das empresas, todas nós aqui somos empresárias, né? Então, assim, quando a gente vai para um cliente, ele tem uma demanda. Então, quando ele contrata a Renata para fazer o marketing lá da empresa dele, ele quer, eu quero divulgar a minha empresa, eu quero que a minha marca empregadora seja reconhecida. Aí ele contrata a Paty para fazer treinamento, desenvolvimento de pessoas e de liderança, ele fala a mesma coisa, a minha marca tem que ser reconhecida. Aí ele contrata a Andressa para fazer a comunicação interna e a imprensa e a minha marca. E é muito comum profissionais na posição que a gente está dizer assim, não, fazendo isso, você vai ter uma marca empregadora reconhecida. Parece que, assim, a gente tem a solução Fórmula única, mágica, né? Então, é muito legal te ouvir falar, Andressa, assim, e é claro que a gente se conhece, e eu já imaginava, né, que essa é a tua percepção, porque isso é uma percepção de uma liderança justa e honesta, né? Olha, eu vou te ajudar sim, mas eu vou te ajudar em um ponto, né? Tem vários outros pontos que tu precisa prestar atenção que vão envolver a tua marca empregadora. Porque, às vezes, na hora de vender uma solução, a gente diz, não, a gente vai resolver, né? E não é isso, sabe? Então, essa tua fala falando sobre recrutamento e seleção, sobre marketing, sobre imprensa, sobre comunicação, ela é uma fala muito humilde, muito justa, assim. Então, é o que os nossos ouvintes precisam ouvir. E é um conjunto de ações, né? Porque quando a gente fala em benefício, é uma ação. Quando a gente fala de assessoria de imprensa, é uma ação. Quando a gente fala de treinamento, é uma ação. Mas é um conjunto também de comportamentos. Total. Né? Então, a gente tem que entender que os gestores, os fundadores, os líderes, enfim, o alto comando da empresa precisa ter ciência de que para construir uma marca empregadora, ele precisa ter participação direta nessa construção através do exemplo dele, através dos valores, né? Então, eu preciso me identificar com os valores daquela empresa, eu preciso me identificar com o propósito, eu preciso saber para onde a empresa está indo, né? Que caminho? Qual é o meu papel nessa jornada que a empresa está? Então, essa clareza tem que partir lá de cima. Sim. Né? Ao mesmo tempo, essas pessoas que trabalham, que fazem parte da organização, elas também têm uma responsabilidade nessa construção. E aí, muitas vezes, sai um pouco do controle da empresa, né? Porque eu também preciso ser responsável pela minha própria carreira. Né? Eu preciso entender que para chegar num objetivo, eu tenho etapas, e nessas etapas, são etapas que eu vou aprender no dia a dia, mas são etapas que eu também preciso investir, né? Eu preciso fazer um investimento, eu quero chegar lá, eu almejo chegar onde a Paty está. Ok, qual foi o caminho que a Paty percorreu? Por isso que também é importante esse tipo de ambiente, né, de podcast, enfim, porque a gente começa a conhecer um pouquinho da história das pessoas. Que legal, ó. Eu não sabia que para chegar lá, ela tinha feito isso, que a Paty tinha investido lá nos cursos, e
investindo pesado, né? Deixado de botar aquele dinheiro que ela ganhou num lazer, numa viagem de lazer, num restaurante, às vezes, num bar, num entretenimento, e na balada, né? E destinou para fazer um investimento na carreira dela. E o que eu vou priorizar? Eu vou priorizar pagar a escola de línguas, ou eu vou priorizar, enfim, vou botar alguma coisa que é essencial para a nossa vida também, não devia estar fazendo essa escolha, mas enfim, a atividade física, embora a gente possa fazer atividade física sem investimento, principalmente quando é jovem, né? Quando é mais velho, aí a gente já precisa investir um pouquinho. Mas, enfim, quando é jovem, a gente consegue fazer uma corrida, né? Alguma coisa que não precisa. Então, tá, o que eu vou priorizar? Eu vou pagar o personal trainer ou eu vou pagar a escola de línguas? Onde é que eu quero chegar? Sim. Né? Então, são escolhas, tudo é escolha, né? E aí, o profissional também precisa ser responsável pela carreira dele, pela jornada dele. Mas a empresa, por outro lado, precisa mostrar que está ali apoiando, né? Essa jornada. Muito bom. Aí, muito legal essa tua fala de que a gente precisa saber onde a gente quer chegar, né? Porque eu tenho conversado com muitos empresários, empresárias, e às esse a gente faz essa pergunta, tá, mas qual é o teu objetivo? Onde tu quer chegar de fato? E isso, por incrível que pareça, é uma dúvida na cabeça deles. Não sei qual é o meu objetivo, eu quero crescer. Ok, todo mundo quer crescer. Né? Mas aí, crescer onde? De que forma, né? E essa falta de clareza dentro dos próprios empresários acaba refletindo na equipe, né? E aí a gente tem profissionais que não sabem onde querem chegar porque a empresa não fala onde quer chegar. E eu entendo esses empresários, Renato, sabe por quê? Porque eu, por muito tempo, também foi... Na minha vida pessoal, eu nunca fui uma pessoa... eu quero ser assim, eu quero fazer isso. Eu quero, por exemplo, eu via... Confissões da Andressa. A minha vida profissional, ela sempre aconteceu naturalmente. Não foi algo planejado. Eu quero ser... eu sempre faço uma comparação, né, com a minha amiga Suzana Naspolini, que já faleceu, enfim... Mas a gente fez o ensino médio juntas e ela tinha aquela coisa, ela queria trabalhar em televisão. Então, ela entrou na faculdade de jornalismo e nós entramos juntas. Ela tinha esse objetivo, ela tinha essa meta. Então, qualquer oportunidade em torno disso, ela agarrava. Tanto que ela foi super reconhecida no Rio de Janeiro, enfim, fez uma carreira super brilhante, super individual, assim, não é individual a palavra, enfim, é do jeito dela, né? Sim. E eu não, eu não tinha essa clareza, né? Tá, então, quando tu não tem essa clareza, qualquer coisa se encaixa, né? Então tá, então aí em minha defesa, eu sempre fui uma pessoa que gostou de trabalhar, então assim, eu estudava e eu sempre tinha algum tipo de estágio. Então como eu não sabia, eu fiz estágio em agência de publicidade, eu escrevi para uma revista lá de Florianópolis. Eu fiz magistério, então meu primeiro estágio lá em Florianópolis foi no Núcleo de Desenvolvimento Infantil da UFSC, mesmo fazendo faculdade de jornalismo. Todas essas experiências contribuíram na minha formação e no que eu sou hoje. Inclusive um pouco como mãe, né? A nossa maior Querendo experiência. ou não, eu não lembro lá das teorias do magistério, mas com certeza é isso, né? Quando eu estava no magistério, eu trabalhei, fui auxiliar de professora numa escolinha, né? Meu primeiro emprego formal de carteira de trabalho foi numa escolinha. Então, não ficava ali, não estou fazendo nada e só vou decidir daqui a pouco. Não, eu fui trabalhando, eu fui olhando as oportunidades, né? E fui abraçando aquilo que eu entendia, né? Tanto que no primeiro ano, quando teve as primeiras férias da minha faculdade, eu busquei um estágio no Jornal da Manhã, então trabalhei lá no Jornal da Manhã, aquilo deu ritmo para a minha vida, para o meu, né? Então, eu percebi a diferença entre o primeiro ano de faculdade e o segundo ano de faculdade, né? O próprio ritmo de escrever, enfim. Então, não é que eu estivesse assim, estou perdida na vida. Não, mas eu não tinha, assim, um grande sonho, né? A realizar, um grande objetivo. E isso vai fazendo com que a gente não foque, né? Por um lado, é bom porque quando a gente está muito determinada, a gente
perde de vista o que está gravitando em torno e às vezes tem uma boa oportunidade ali no teu entorno, mas tu tá tão focado que tu não consegue enxergar mais nada. Não, meu objetivo é aquele, né? Então a gente tem que ter um equilíbrio entre o que eu quero lá na frente e o que eu... Sim. E nas empresas também é assim. Só que para que o grupo todo vá, tu tem que estabelecer pelo menos um objetivo. Sim. Nem que ele não precisa ser uma grande, né? Eu quero trabalhar na Globo, né? Como era o grande desejo de, sei lá, quantos % de pessoas que vão fazer jornalismo, né? Antigamente era, eu quero trabalhar em televisão, eu quero trabalhar na Folha de São Paulo, enfim. Mas não precisa ser aquele desejo megalomaníaco, mas ele precisa estar claro. Olha, pode até ser assim, quero crescer, mas quero crescer quanto e como que a gente vai fazer para crescer, tá? A gente quer crescer tanto, então para crescer tanto, a gente tem que fazer isso, isso, isso. Beleza? Então tá, então tu, Patrícia, vai ser responsável por isso nessa jornada, a Renata vai ser isso, a Andressa vai fazer isso. Então, tá claro, mesmo que não seja um grande objetivo. E isso que falasse, Renata, quando a gente vai fazer o onboarding da assessoria de imprensa, a gente criou uma metodologia lá, justamente para a gente trazer mais clareza para essa questão. Porque a gente começava, né, a fazer o trabalho, e fazia uma conversa inicial, né? Se fosse médico, seria uma anamnese, né? Entender o momento da empresa, qual é o objetivo dela, mas tudo... E normalmente a gente fazia isso com a pessoa que nos contratou, o marketing. Ao longo do trabalho, a gente via que o que o marketing trazia não era bem o desejo do CEO, do presidente lá, do fundador. E aí ia começando a gerar conflitos. Por quê? Porque o CEO começava, não, mas eles não estão dando resultado. Não, mas a gente foi contratado para isso, está aqui o resultado. Não, mas eu queria muito, era aquilo. Era aparecer naquela revista, era aparecer naquela coluna, dar uma entrevista para aquela pessoa, entendeu? Então, o que a gente fez? A gente criou uma metodologia ativa, uma metodologia ágil, que traz todo mundo. Então, a gente pede que a alta gestão, o marketing... E ali a gente nota o quanto internamente as pessoas estão desalinhadas. A primeira pergunta é, qual é o propósito da empresa? É ali que se toma... maior parte do tempo, porque eles mesmos. Então, acaba que o nosso processo de entrada, de início do nosso trabalho, é um alinhamento deles, né? Claro que a gente aproveita muitas informações, e aquilo é essencial para a gente entender, inclusive, aquelas coisas que ficam por baixo do tapete, né? Aqueles egos, aqueles desejos ali que eu tenho vergonha de dizer que eu quero aparecer numa coluna social, né? Mas a gente precisa saber, porque senão a gente não vai alcançar o que tu quer, né? O Andressa, então, uma prática que tu já indicaria aqui de cara para quem está nos ouvindo é, independente se a gente presta um serviço ou se a gente entrega um produto, a gente precisa estar alinhado com os principais interessados nesse processo, né? Que isso também é uma demanda nossa, né, Rê? Quando a gente entra para prestar um serviço, e é claro que o serviço, assim como o teu, ele é muito mais complexo, né? Mas eu vejo muitas pessoas oferecendo produtos também e que não tem esse alinhamento de quem está comprando, de quem está fazendo contato, de quem vai pagar, né? E de quem vai usar, né? Então, assim, a gente tem clientes de fábrica, de máquinas, enfim, e que esse alinhamento se faz tão necessário quanto no próprio serviço. Então, acho que essa é uma dica bem valiosa que a gente só aprende com o tempo, apesar de que pode parecer óbvio, mas eu fazia exatamente o mesmo movimento que tu. A gente falava com os RHs, com a área de gestão de pessoas, e o diretor, o CEO, às vezes ficava distante, em alguns casos. Então, a gente tem trazido cada vez mais a alta gestão e todas as lideranças, que eu digo que são os principais interessados, né? Para trazer eles para uma mesa e dizer, ok, o que vocês querem em relação ao treinamento, né? O que vocês querem em relação à mentoria? E aí a gente coloca tudo isso, né, no mesmo padrão. Me parece mais, com essa tua fala, me parece mais tranquilo, mas não seria essa palavra tranquilo ou fácil, enfim, mas quando a gente lida com empresas menores. Porque, pelo que eu entendo, e pela experiência lá dentro da agência também, quando a gente tem nosso propósito definido, vou dar um exemplo de algo que aconteceu dentro da InfluUp. A gente tem o propósito, a nossa meta é se tornar uma agência que atende internacional, atende os Estados Unidos mais precisamente, a gente quer, né? Então, isso foi passado para os profissionais numa reunião. Olha, esse é o nosso objetivo esse ano, mas esse, enfim, vários, né? E aí, com base nessa informação, o que a gente teve? Profissionais que começaram a fazer inglês, por exemplo.
poxa, esse profissional, ele tá vendo na empresa uma grande oportunidade de se destacar também. Então, eu vou agarrar essa oportunidade, vou lá e vou fazer isso acontecer. Então, além de estar na minha cabeça só da Renata, que está lá construindo todo o plano, tem que estar na cabeça desses profissionais. Uau! Ao mesmo tempo, Renata, essa clareza é tão importante, que assim como as pessoas enxergaram uma oportunidade, às vezes elas enxergam que não é nessa empresa que eu quero ficar. E tá tudo bem também. E tá tudo ótimo, porque assim, todo mundo tem que ficar onde se encaixa, né? A gente, como empresário, a gente quer que trabalhem com a gente pessoas que se sintam parte, que estejam bem, né? E não é que essa pessoa que não se encaixou esteja errado, ou que eu fico desgostosa. Não! É que simplesmente não dá o match. Exato. Não é? Boa. Às vezes tu pega duas pessoas maravilhosas, mas elas não servem para ser um casal. Né? Elas não servem para ser um casal. E assim é também. Tem profissionais maravilhosos, empresas maravilhosas, mas eles não dão match, eles não combinam. Boa. Então, e tá tudo bem. E cada um. E essa clareza, essa transparência, e quando a Paty estava falando, né, Paty? Quando a gente bota todo mundo na mesa, seja a alta gestão, seja a empresa internamente com seus... É alinhamento de expectativa. Total. Né? Então, assim, o que eu quero para mim e para o meu negócio, né? O que é o desejo, e às vezes é um desejo pessoal do fundador, não é uma estratégia de mercado, não é nada. Eu quero que a minha empresa seja reconhecida como melhor empresa para trabalhar, porque isso é importante para mim. Quando eu chego no meu círculo de amigos, eu tô lá. Ego, gente, todo mundo tem. Todo mundo tem. Sim. Não tenha vergonha de dizer, porque se você diz, a gente te ajuda a conseguir, né? Agora, se fica ali, ai, que vergonha de dizer, né? E dentro, internamente, então, é alinhamento de expectativa com o teu prestador de serviço, com a tua equipe. E aí, por outro lado, um alinhamento de expectativa também da equipe com a empresa. Né? Quando eles dizem, olha, eu tô aqui, eu tenho uma história que eu já ouvi várias vezes e acho que de diferentes locais, e eu não sei se já é uma lenda urbana, mas de uma pessoa que foi fazer um feedback, o gestor com a pessoa, e aí perguntou, não, onde é que tu quer chegar aqui? Não, eu quero estar no teu lugar, né? E a pessoa demitiu, porque ela quer ocupar o meu lugar. Não, ela não quer ocupar o teu lugar, ela quer que tu esteja acima e que a tua vaga sobre e ela esteja capacitada e apta para ocupar o lugar que tu ocupa hoje. Não quer dizer que tu vai ter que deixar de fazer o que tu tá fazendo, que ela quer te derrubar. Né? Esse é o ego do lado ruim, né? Exato, exatamente. Né? Então, enfim, assim, esse alinhamento de expectativa, essa transparência, essa clareza é importante para todo mundo. Para todo mundo saber, será que eu preciso, será que eu vou investir? Por exemplo, vou pegar o teu exemplo, né, Rê? Eu comecei a fazer o curso de línguas porque tem, mas o que eu preciso, além do curso de línguas, fazer para depois aproveitar essa oportunidade que tu vai abrir? Legal. Eu preciso, eu conversei contigo para saber quais são as outras necessidades, as outras expectativas que tu tem, qual é o perfil do profissional que vai lá atender o cliente internacional, né? Porque o cliente internacional tem outro comportamento. Sim, total. Ou, a não ser que tu atenda brasileiros que estão lá nos Estados Unidos, aí é outra coisa. Mas, enfim, mas se for um americano, o perfil dele é completamente diferente. Sim. Eu, como profissional, fui conversar contigo para saber, olha, ou tu disse, né? Quem é que, para ocupar essa vaga, para trabalhar no atendimento, a pessoa precisa ter esse perfil, ter esse comportamento, essas habilidades, essa aptidão, enfim, todas as denominações aí que a gente tem, né? Técnicas e comportamentais, enfim, né? Então, tudo é conversa. E nem sempre conversas fáceis, né? Não. E as conversas difíceis que são mais enriquecedoras, né? O que eu tenho falado muito para os líderes, né? Quando tu se dispõe a ter uma conversa difícil com alguém é porque tu acredita nessa pessoa, porque tu tá tendo coragem, né? E compromisso com essa pessoa de falar para ela o que talvez não tá legal e por onde ela tem que ir, corrigir a rota dela e correr o risco de talvez ela entender que aquela rota não é dela, que ela quer outra rota, né? Então, e aí que tá a conversa difícil. Deixa eu compartilhar uma experiência que a gente fez na Alfa agora. A gente fez nosso planejamento estratégico, né? E aí
envolvemos a equipe em alguns momentos, só os sócios em outros, enfim. Um processo, de certa forma, longo, né? Porque a gente a gente tem pressa, né? Mas, enfim, foram 2, 3 meses ali estudando quais são, o que a gente precisa melhorar, enfim, onde é que a gente quer chegar. E aí nós apresentamos o planejamento para a equipe. Ó, nós queremos ser isso em 2026, né? E a gente, para chegar lá, a gente acredita que a gente tem que fazer isso, isso, aquilo. Depois eu peguei e fiz uma dinâmica com eles, e nós somos uma equipe muito enxuta, assim, com os prestadores de serviço que nós atendem como PJ, tem 10 pessoas. Uhum. Eu pedi para eles, então, fazerem... como é que eles enxergavam a Alfa em 2026? Alcançamos essa visão de futuro, né? Como é essa Alfa? E aí eles foram trazendo, vai estar com a equipe não sei quantas, estrutura. Então foram trazendo, vai estar com mais um cliente assim, outro assado, enfim. Tá. Essa é a Alfa de 2026. Agora eu quero que vocês façam um exercício individual de dizer como que vocês querem estar, como que vocês se enxergam nessa Alfa de 2026. Uau. E guardem para vocês. E agora eu tô fazendo uma conversa. Legal. E nesta conversa, uma pessoa já identificou que o que ela quer não é a Alfa em 2026. Uau. E tudo bem. E tudo bem. Entendeu? Ela veio assim, a pessoa chorou, né? Não tem problema, né? E a gente faz essa atividade justamente para isso, né? Porque é o meu tempo, é o tempo dela, né? Os nossos clientes. E aí, assim, então tá. E aí, onde é que tu quer estar em 2026? Como é que a Alfa pode te ajudar nesse processo? Que tipo de oportunidade que tem aqui dentro que vai te ajudar nessa jornada? Porque existe uma jornada. Sim. Né? E a gente pode ser um degrau nessa jornada. Legal. Né? Legal. Então, assim, quando a gente faz... É fácil? Não é fácil. Para ela foi difícil, para mim foi difícil, mas é necessário. Andressa, nessa tua fala me veio muito uma situação que tem acontecido a nível de mundo, né? A gente tem observado cada vez mais a presença das redes sociais e das mídias online, né? E cada vez menos a presença das mídias offline, né? E a gente sabe, pelo menos na minha ignorância, né? Que a imprensa era muito isso, né? Era a mídia offline, né? Era o jornal, era a revista, né? Era o outdoor, né? Enfim, me corrija se eu estiver errada, por favor. Mas como que tu, trabalhando com imprensa, com comunicação interna e externa, né, vê essa mudança de mercado e como que a gente, empreendedor e empresário, pode utilizar isso a nosso favor, né? Essa imprensa, de fato. Eu sou muito adepta à tecnologia, mais ou menos. Tem coisas que eu resisto. Tá, existem muitas revelações, né? A gente tem que fazer uns cortes só de revelações. Eu sou adepta à inovação, né? Eu acho que, como diz a Marta Gabriel, se tá no hype, a gente tem que saber o que é e a gente tem que procurar estudar, pelo menos o que é, né? E eu costumo dizer, e alguém que já me ouviu já vai ouvir de novo, porque eu falo isso direto, porque eu acho que é importante a gente observar nosso comportamento quando veio a pandemia. Com exceção da vacina, tudo que nós usamos na pandemia para resolver os nossos problemas ali de estruturais, organizacionais, já estava disponível. Já. A gente só não usava, ou porque tinha medo, ou porque tinha preguiça, ou porque era conservador a ponto de, não quero saber nada disso, né? Sempre fiz assim, agora não preciso dessa tecnologia aí. Eu gosto de reunião presencial, não me venha com coisa online, não venha com coisa remota. E a gente teve que mergulhar naquele ambiente, naquele universo e aprender de forma rápida. Por quê? Porque a gente não teve a curiosidade de saber o que estava acontecendo mundo afora, porque reuniões remotas já aconteciam, né? Em outubro de 2019, nós fomos a Lisboa, a gente organiza roteiros de inovação, e a gente foi a Lisboa. E lá, a representante da Prefeitura de Lisboa disse que eles estavam se preparando, investindo para ser um lugar excelente para morar,
porque eles acreditavam muito no crescimento do trabalho remoto. E aí, com o trabalho remoto, tu pode morar onde tu quiser, Uau. né? Então, eles queriam esses profissionais que iam trabalhar remotamente, que eles viessem ali. Eles não precisavam gerar empregos, porque o emprego eles iam trabalhar. Mas a renda dessa pessoa ia ser investida em Lisboa, né? E tá, nós Fantástico. olhamos, né? Tinha industriais ali junto. Trabalho remoto, meu negócio acho que não dá, né? Não vai acontecer. Outubro de 2019. Em fevereiro, março de 2020, estava todo mundo Pandemia. tendo que resolver e colocar todo mundo remoto, né? A gente foi fazer, estava conversando com uma empresa que eu fui visitar agora recente, e eles estavam contando que eles descobriram na pandemia, nessa coisa, não, então vamos nos comunicar por WhatsApp, né? Todo mundo aqui tem WhatsApp, tu tem WhatsApp, né? Então, assim, gerentes, diretores têm WhatsApp, todo mundo tem WhatsApp. Se eu tenho WhatsApp, todo mundo tem WhatsApp. Quando eles foram implantar a comunicação por WhatsApp, o que eles descobriram? Os funcionários não tinham WhatsApp, eles não tinham smartphone. Então, eles tinham que mandar, para chegar a informação para a Patrícia, eu tinha que mandar para a Renata, porque a Renata que tinha smartphone e WhatsApp. E aí a Renata, eu tinha que contar com a boa vontade da Renata de ela passar a informação para a Patrícia, né? Então, uma coisa que é importante nesse universo de mudanças e de transformações é a gente nem ir lá, nem cá totalmente. Nem ter a ideia de que tudo vai ser extinto, e aí eu preciso estar na tecnologia, porque tudo vai ser aqui, tudo vai ser na tecnologia. E nem que isso aí não é para mim. A tecnologia, não, eu não quero saber, né? Tem que ter equilíbrio, a gente tem falado o tempo todo disso, né? Tem que ter equilíbrio, porque as coisas vão lentamente se modificando e em camadas. Não é porque eu estou aderindo a uma tecnologia que a pessoa que trabalha lá na operação, na fábrica, também está aderindo. E às vezes ela não tem ela tem uma limitação financeira para adquirir essa tecnologia. E tendo uma limitação financeira, ela também tem uma limitação de aprender essa tecnologia, né? Então, ela vai gradativamente sendo aderida. Quando a gente traz isso para o universo da comunicação, sim, a gente teve uma transformação. Eu fiz a faculdade de jornalismo toda em máquina de datilografar. Nossa. Eu cobri o evento que lançou a telefonia celular em Criciúma. Uau. Né? Então, assim, e eu não sou tão velha. Com essa Eu fala, não sou Moisés. Mais revelações. Entendeu? É porque num universo de 35 anos, vamos colocar ali, porque eu tô 30 anos formada, mais os 34 anos, nesse universo de 34 anos, a gente teve uma transformação tecnológica na forma de se comunicar gigante, gigante, e vai continuar e cada vez mais rápido. Então, primeiro, eu preciso entender essas mudanças, eu preciso entender o que está acontecendo, essa tecnologia, mas eu preciso entender que para usar as tecnologias, existe comportamento. E esse comportamento não muda na velocidade que a tecnologia muda, né? Agora está se falando tanto de inteligência artificial, né? O chip lá, o Elon Musk botou o chip, não sei o quê, subcutâneo. 20 anos atrás, a capa da revista lá de ciência foi esse chip, né? Então, isso já está sendo estudado há 20 anos. Nada é tão... Só que a gente precisa estar se atualizando, a gente precisa estar conectado, a gente precisa estar aberto ao novo, aos comportamentos novos, né? Teve uma vez que eu tive uma vivência que eu não me lembro agora exatamente qual foi. Daqui a pouco ela vem. E que já vou contar. Eu já contei essa história também outras vezes. Eu fui visitar uma startup, estava começando a colocar inbound marketing aqui em Criciúma. Era 2016. Uau. E, então, fazendo um recorte aí, às vezes a gente vem com a tecnologia e o mercado não está pronto. A gente vem com o método e o mercado não está pronto. Por quê? Porque tem comportamento envolvido. Então, quando a gente começou a trabalhar com inbound marketing, ninguém falava de inbound marketing aqui na nossa região. Ninguém. Então, eu fui mal sucedida nessa iniciativa. Eu vim muito antes, né?
Depois eu entendi que não era o tipo de serviço realmente para a Alfa continuar trabalhando. Mas assim, eu fui muito inovadora. E aí tem um livro que chama O Líder do Futuro, que o cara fala que a gente tem que olhar sempre o concorrente no retrovisor, né? A gente não pode perder o concorrente de vista do retrovisor. Sim. Então, quando a gente está muito à frente, A gente às não vezes o consegue mercado mesmo não tá preparado para absorver aquilo que a gente está trazendo. Não quer dizer que que aquilo não vá ser usado. Daqui a pouco a gente vai preparar o mercado para o concorrente aproveitar. Então, lá em 2016, eu fui visitar uma startup que hoje é uma das mais bem-sucedidas aqui da nossa região, enfim. E os sócios me receberam e um dos sócios veio de chinelo de dedo, botou o pé em cima da bancada, assim, do banco, né? E ficou mexendo no dedo e conversando comigo. E a gente conversando e não sei o quê. E aquilo, de certa forma, me chocou. Eu digo, mas ao mesmo tempo eu pensei assim, ó, gente, o que está acontecendo aqui? Tem alguma coisa acontecendo e eu tô perdendo esse fio da meada. Tem alguma coisa que era comportamental, né? Porque, pô, tu ia numa empresa, por menor... cara, a pessoa te receber numa mesa, ia, né? Ia estar de Mais calça, formal. camisa, enfim, mais formal. E daqui a pouco vem aquela gurizada, era só uma gurizada, né? Peraí, tem alguma coisa acontecendo aqui nesse mercado. E eu preciso saber. Então, eu acho que isso é um comportamento para a gente entender, tem alguma coisa acontecendo aqui. Às vezes a gente vem, vocês trabalham com gestão de pessoas, né? Porque agora essa nova geração só quer não sei o quê, tá. Cara, vamos entender, porque não é uma geração inteira, né? É uma geração inteira. Não tem como voltar atrás. Não tem como dar ré. Então, vamos entender o que está acontecendo, vamos adaptar o que a gente acha que faz sentido dentro da nossa empresa. E o que que foge dos nossos valores, a gente vai deixar claro que esse tipo de comportamento a gente não aceita. Mas aquilo que faz parte, que a gente pode adaptar, vamos se adaptar. Então, é isso, na comunicação é isso. É entender que existe tecnologia, existe comportamento e que as coisas não mudam de uma hora para outra. Então, ao mesmo tempo que eu tenho todo um movimento aí de TV corporativa, né, de tornar o mural digital, de rede social corporativa, de trazer para a palma da mão a comunicação, né, de aplicativo. Todo mundo fala em aplicativo. Mas o funcionário quer usar o celular dele para acessar o aplicativo da empresa? Ele quer usar a hora de... Tu fornece internet dentro da tua empresa? A pessoa pode acessar o celular o tempo todo para ter a informação na palma da mão, né? Ou tu fornece um celular, ela vai usar o dela, a memória do celular dela. O WhatsApp é maravilhoso, mas aí tu manda os arquivos que detona a capacidade de memória do celular, enfim, do espaço, né? Ao mesmo tempo, a gente faz diagnóstico de comunicação interna, como a gente falei para vocês que eu estava analisando antes de vir para cá. E o que as pessoas pedem? Elas pedem reunião, gente. Elas pedem comunicação cara a cara. Elas querem que o líder fale com elas. Elas adoram um mural. Elas acham que tem que ter mais mural. Isso, claro, vai de empresa para empresa. Então, eu tenho que entender a minha estrutura comportamental da minha empresa. A minha estrutura é complexa. Eu tenho várias hierarquias. Eu tenho vários perfis de pessoas, vários perfis de aprendizado, né, de escolaridade, ou é uniforme? Tu pega uma empresa de tecnologia, isso vai ser muito mais uniforme. Eu posso ter vários graus hierárquicos, mas eu tenho uma uniformidade no uso da tecnologia, né? Eu tenho uma uniformidade nas pessoas aderirem mais facilmente à tecnologia. Então faz sentido eu ser mais tecnológico. Mas se eu tenho uma empresa que tem uma área fabril, que é que muito as pessoas, comum na nossa região, né? Que as pessoas têm uma escolaridade, né? Muitas vezes o ensino médio, e dependendo do tipo de negócio, nem o ensino médio, meu Deus, a linguagem tem que ser o tipo de comunicação tem que ser, né? Então, essa coisa da tecnologia, né, de extinguir o offline, eu não acredito nisso. Eu não acredito. Eu acredito em a gente observar o que tem, ficar atento à tecnologia. Porque, por exemplo, tá? TikTok. Sim. É uma rede social que eu não tô.
Tá lá no nosso planejamento a gente aprender a linguagem do TikTok. Por quê? Porque é a linguagem que a nova geração está usando. Não quer dizer que a gente precisa estar no TikTok. Quer dizer que a gente tem que entender esta linguagem que está influenciando a comunicação com uma nova geração. Né? E isso vai impactar em treinamento, Legal. que é o microlearning. Porque a gente tem microatenção. As pessoas não têm paciência de assistir um vídeo de 1 minuto. Elas ficam ali, dedinho, Áudios. dedinho, Sim. áudio, entendeu? Sim. Então, quando eu dou um treinamento, eu preciso entender que as pessoas estão mais impacientes. É comportamento, Total. impactando na minha comunicação. Né? Então, enfim, é um conjunto, não é simples, é complexo. E isso tem Sim. tudo a ver com essa questão que a gente traz para o podcast, que é trazer a nossa empresa como a mais desejada, né? E aí, de novo, trazendo um pouco da experiência da agência, quando a gente abriu, por exemplo, para os nossos profissionais lá fazerem os vídeos, os reels, né? Que são esses vídeos curtos. A gente teve um sucesso tão grande, inclusive de prospecção de cliente, não dá para acreditar. Que tem pessoas, né, os nossos leads, que chegam pra gente e falam assim, ó, o meu desejo é trabalhar com a tua empresa, porque eu vejo muita diversão, eu vejo muita criatividade. E eles só têm essa visão porque a gente criou essa cultura ali dentro de que a gente precisa se divertir, tá? Lá um dos nossos valores é a diversão. Então a gente precisa trazer isso também. E quando isso sai, né, das portas da agência e vai para fora, as pessoas começam a olhar com esse desejo que a gente falou hoje, né, que é trazer esse desejo de querer trabalhar ali e não só trabalhar também, né, porque olha só, vem gente, leads, querendo, clientes, se tornaram clientes elogiando isso, Muito assim. bom. De novo, né, Rê? Clareza. Clareza. Exato. Clareza Aham. e transparência, né? Então, quando tu tens um objetivo claro, um propósito claro, os valores claros, quem tá dentro entende e vai junto. E quem tá fora, tu acaba atraindo quem tem os valores parecidos. Verdade. Eu quero aquela empresa. E isso não quer dizer que todo mundo tem que fazer reels, tem que fazer... Sim. Isso já foi uma dificuldade pra gente, um tema, né? É assim, o sexo dos anjos, aquela coisa, um dilema pra gente lá na Alfa, porque eu sou a fundadora e normalmente o perfil segue um pouco do perfil do fundador. Eu não gosto de exposição, de superexposição. Me incomoda a superexposição. Ou seja, Sim. eu não tenho as minhas redes sociais muito ativas, eu estou ali, mas vocês não vão ver eu mostrando que eu fui num restaurante, a não ser que seja um restaurante de um amigo e eu quero impulsionar o negócio dele, eu quero incentivar, né? Vocês não vão me ver contando o que eu fiz no fim de semana, né? A minha vida pessoal vai ser muito restrita ali. Só momentos, assim, muito específicos, né? O meu dia a dia não tá ali. Profissionais, mais, porque tem essa questão até comercial, né? Sim. Então, isso já foi um dilema pra gente, porque assim, eu não faço dancinha, né? Eu não faço TikTok, aquela coisa quando se discutia dancinha. E tudo bem. É o nosso perfil. Nós temos um perfil que, embora a gente goste de diversão também, e tá no nosso jeito de ser, promover as coisas que elas sejam divertidas. E eu acho que não é nem a diversão no nosso caso, eu acho até que é leveza. A gente quer que as coisas sejam leves, Boa. né? Mas a gente não deixa de ser sério. Né? Quando a gente entendeu isso, a gente tem um perfil mais sério. A gente não tem essa coisa... e tudo bem. Então, a gente tem um perfil de pessoas, um perfil de empresas que se identificam com a gente. Legal. Né? Assim como vocês vão ter um perfil de pessoas e empresas que Sim, total. se entendem, que desejam e que se identificam com vocês. Total. E é muito forte aquela questão das coisas que a gente declara, né? Então, nesse exemplo que a Rê trouxe, ela trouxe para a equipe, gente, vamos nos organizar, vamos trabalhar isso nas redes sociais, né? Ela declarou isso para a equipe saiu fazendo isso com constância e recorrência para que esses fornecedores, esses clientes, essas pessoas desejem comprar e trabalhar na Influp, né? E a mesma coisa tu tá dizendo, né, Andressa? Eu não sou esse perfil, então os clientes, os fornecedores e os profissionais que tu vai atrair para o teu negócio, eles vão ter provavelmente esse perfil. Então isso, a gente trabalha muito isso dentro dos treinamentos, o quão importante é a gente ter um nosso jeito de ser, né? Então, cada empresa tem um jeito de ser. É como se, eu gosto de pensar que cada empresa é como se fosse uma pessoa, né? E a gente tem, inclusive, um treinamento mostrando isso, assim, que é um organismo vivo,
que depende de vários órgãos e vários setores, no caso de uma empresa, né? E que esses órgãos, eles precisam se comunicar, esses setores precisam se comunicar. E tem espaço para todo tipo de pessoa, então tem espaço para todo tipo de empresa, né? Então, com certeza, a gente tem empresas de marketing que são totalmente diferentes das da Rê, tem empresas de assessoria de imprensa, endomarketing, comunicação, que é diferente da tua, e tem empresa de gestão de pessoas que é diferente da minha. E aí, a gente entra numa questão muito importante, né? Porque, geralmente, agora, eu olhando como cliente da Alfa e da Influp, né? A gente, como cliente, a gente quer mostrar o nosso jeito de ser para as pessoas. Mas eu vejo que muitos clientes, eles querem mostrar um jeito de ser que não é o jeito que eles são. E aí é onde eu acho que a posição de vocês enquanto marketing, enquanto comunicação, ela é muito difícil, né? Como que vocês... Agora é uma pergunta até para Rê, né? no marketing ali. Mas eu quero dar meu palpite. Claro, com certeza, mas eu quero ouvir, principalmente na questão do endomarketing, sabe, Andressa? Assim, como que... porque muitas empresas fazem uma ação de endomarketing, parece que só para mostrar no marketing, né? Só para o externo, não é para o interno. Eu já ouvi profissionais dizendo assim, não, nosso marketing aqui é muito bom, tudo que acontece no marketing a gente nem sabe o que está acontecendo aqui dentro, né? Não, então, isso é muito comum. Olha o critério disso. Extremamente comum. Nossa. Isso é extremamente comum, porque as empresas não olham para a comunicação interna e elas olham o endomarketing como fazer os eventos, fazer as ações. E não olham o endomarketing como uma estratégia de marketing para mobilizar e fazer com que as pessoas, né, para conquistar, né, porque o marketing o que é? Uma ferramenta para conquistar, né, ou cliente, né, cliente, que não necessariamente precisa ser consumidor, né? E o endomarketing é isso, é uma ferramenta para conquistar as pessoas que estão lá dentro. Se as pessoas não souberem o que está acontecendo, elas não serão conquistadas, né? Então, não é só fazer o evento, não é dar o bombonzinho, né? Foi lá, só deu um bombom. E tem gente que adora. Né? Poste nas redes sociais, no @ tal. Puxa vida, né? Nem Enfim, disfarçou. nem disfarçou, né? Que é só marketing externo. Então, essa coisa de que comunica só da porta para fora é mais comum do que se imagina. É um problema, porque as pessoas dentro da empresa, elas... Bom, primeiro porque assim, lançou uma promoção. Foi lá, a Influp fez o trabalho dela, foi lá, lançou a promoção, maior sucesso. Aí o cliente liga e a pessoa não sabe do que ela está falando. Nossa, gente, isso é comum, isso é comum. A gente faz diagnóstico de comunicação interna e isso aparece de forma recorrente. Então, além disso, as incoerências, que era o ponto que eu queria dar o meu palpite, né? No que tu falaste ali sobre o empresário querer projetar algo que ele não é, né? A equipe percebe as incoerências. Então, vou lá. Ufa, Agora eu tenho lá uma estratégia, né? Contratei a Influp, eu quero me projetar como o empresário descolado, que vai lá e lá dentro da empresa ele é altamente repressor, altamente conservador, de descolado não tem nada, né? Enfim, não, as pessoas percebem. Não permanece, As pessoas percebem. E aí, elas ficam ali o tempo de elas, né, conseguirem outra coisa. Elas nem se engajam, né? Enfim, então, muito cuidado em fazer uma projeção. Agora a gente está na época de ESG, né? De mostrar que a empresa é responsável, mostrar que a empresa é boa para trabalhar, e faz todo aquele auê, e às vezes o que está acontecendo dentro não bate, né, com o que está projetando lá fora. E já teve alguma situação que vocês tiveram que falar isso para o cliente? Com certeza. Tipo assim, observou isso? Quando a gente faz diagnóstico de comunicação interna, a gente é contratado para isso. Exato. E aí é sempre uma situação muito delicada, porque o diagnóstico de comunicação interna, embora ele seja uma ferramenta criada para diagnosticar a comunicação, como está a comunicação, porque qual é o movimento? Só para contextualizar. Eu faço lá faço a pesquisa de clima ou a pesquisa para participar dos melhores empresas para trabalhar. Comunicação vai lá, um dos 3 pontos a melhorar. Sempre vai aparecer, comunicação. Então vamos criar
um mural, vamos melhorar o mural, vamos criar um informativo, vamos criar não sei o quê, sempre cria uma ferramenta como se fosse aquilo solucionar a comunicação. Aí, no ano seguinte, aplica a pesquisa de novo, ou 2 anos depois, comunicação de novo. Pá, mas isso aqui não... Até que eles chamam a gente. Olha, a gente está aqui, a gente já fez isso, já fez aquilo, está aqui com 10 mil canais de comunicação. E quando é uma empresa de estrutura complexa, o que é isso? É uma empresa que tem chão de fábrica, que tem vários níveis hierárquicos, que tem diferentes níveis de escolaridade envolvidos, né? Quando é uma estrutura complexa, a gente sugere o diagnóstico de comunicação interna. Ou quando vem uma demanda assim, esses dias veio uma demanda assim, um colega, né, de trabalho, que já trabalhou em outra empresa com a gente, e ele disse assim, eu tenho certeza que vocês vão nos salvar. E o problema era de clima. Nossa. Não era de, assim, as pessoas não colaboram entre elas. E aí eu, assim, bom, eu sugiro o seguinte, a gente fazer um diagnóstico de comunicação interna. Porque neste diagnóstico, o modelo, a metodologia que a gente aplica, ele dá espaço, é uma ferramenta de escuta. E as pessoas trazem questões que vão muito além da comunicação. Muito além da comunicação. E quando vem esse resultado, a gente precisa Dar falar para quem nos contratou, né? Olha, tem problema aqui de processos. Eles enxergam a empresa como imediatista. Eles enxergam a empresa que o CEO tá lá nas redes sociais falando uma coisa e que aqui dentro não acontece. Entendeu? Eles dizem que eles não sabem nem o que a empresa faz. Nossa. Porque eles fazem só uma parte do produto. Então, aonde é que chega esse produto? Onde é que... O que é? Né? Eles falam que eles ficam sabendo das coisas pelas redes sociais. Né? Então, isso é orgulho ferido. As pessoas ficam frustradas. Não me sinto parte, Não né? me sinto parte. Nossa. Né? O vizinho comenta, ai, que legal, a empresa vai fazer isso, né? E diz, que legal, não tá sabendo. Né? Então, assim... É um conjunto. E aí a gente tem que falar. E tem coisas muito graves, né? Que aparecem nos diagnósticos, graves mesmo, assim. Do tipo... questão de desorganização interna, de conflitos, de fofocas. Mas fofocas no nível negativo. Não fofoca, assim, do rádio peão, do tipo... eu sei primeiro aquilo ali da empresa do que, né? Um setor sabe antes. Não, do tipo fofocas... pessoais, né, de pessoas fofocando, questão de setor que não trabalha, de liderança que não atende, né, que, enfim, vai vindo questões realmente sensíveis, e que aí a gente tem que ter a habilidade, e aí o que é importante a pessoa que nos contrata saber? Que a gente não vai levar, aquilo que a gente vai levar no resultado do diagnóstico, não é o que uma pessoa falou isoladamente. Foi uma questão que apareceu de forma reiterada numa ferramenta quantitativa, num formulário, que não teve interferência um do outro. Boa. Né? Totalmente Então, as imparcial. pessoas vieram, responderam, aquilo apareceu bastante, e depois a gente levou o resultado desse formulário para vários grupos diferentes, que não conversaram entre si, com pessoas de setores diferentes, e que aquela questão surgiu novamente em vários grupos. Né? Ou seja, se uma pesquisa quantitativa está trazendo uma questão e a questão está sendo trazida pelas pessoas no grupo, e é muito legal esse diagnóstico, porque assim, a gente entende que as pessoas, elas não é no sentido de crítica que elas trazem, é no sentido de que elas querem realmente o melhor para a empresa. Elas estão falando aquilo porque elas enxergam. E não importa se seja um cara, um gestor, um líder, ou uma pessoa simples lá da operação. Eles enxergam. Exato. Eles enxergam e conseguem, da forma deles, trazer a questão, o cerne da questão. Essa empresa é desorganizada. A gente não sabe a quem responder. E aí a gente entra naquela máxima, né, de que enquanto as pessoas estão cobrando ou reclamando, elas ainda querem permanecer ali, né? Então eu falo muito para os diretores, né? Se as pessoas estão reclamando, que bom. Elas têm que reclamar porque elas querem mudar, elas querem mudança, elas querem movimento, né? A questão total é para quem elas estão reclamando,
como essa pessoa está recebendo essa reclamação e o que a gente pode fazer para contornar isso. Porque quando tu fala da fofoca, é muito isso, né? Reclamar entre eles é aquela coisa, né? Tu tá com dor no dente, tu vai aonde? Tu tem que ir no dentista, né? Tu tem que melhorar aquilo, né? A fofoca é como se tu fosse na farmácia comprar remédio, vai passar por um tempo, tu aliviou a tua atenção por um tempo, mas tu não melhorou o teu dente, né? Então, assim, falar com a área de gestão de pessoas, falar com o líder direto, né? Falar num movimento desse de diagnóstico de comunicação, numa pesquisa de clima, isso é um canal apropriado para reclamar, né? Então estejamos abertos para isso. Né? E aí quem contratou tem que entender que essas pessoas foram lá, contribuíram, de certa forma elas foram expostas, porque mesmo que a gente tenha um sigilo, né, uma política de sigilo, a gente não fala quem falou o quê. Essas pessoas foram selecionadas, elas, né, a empresa sabe quem participou dessas conversas, né? Então elas foram expostas. A empresa precisa fazer algum movimento de mudança. Elas precisam perceber que valeu a pena eu correr o risco, valeu a pena eu colaborar e a empresa está fazendo mudanças. Mesmo que a gente também não pode esperar mudanças radicais da noite para o dia. Elas são lentas, mas alguma coisa tem que acontecer de forma imediata. E quando a gente entrega o diagnóstico, a gente não entrega um plano, mas a gente entrega sugestões de ações que são imediatas, de curto prazo e contínuas. Nossa, né? muito bom. Então, aí, assim, ó, isso aqui tem que continuar a reunião, tem que ser continuamente, tem que organizar o processo, tem que preparar as pessoas para conduzir uma reunião. Show. Enfim. Legal. Muito bom. Bom, nós estamos nos encaminhando para o fim desse bate-papo, né? E vamos resumidamente, pelo que eu entendi de toda essa conversa fantástica, né? E os ouvintes, acredito que também, eu acredito que a chave para a gente tornar a nossa empresa aí desejada, sem dúvida nenhuma, começa pela comunicação. Concordam? Comunicação, a clareza, assim, a comunicação e a clareza, né? A empresa entender quem eu sou, o que eu quero alcançar, né? E qual é o meu jeito de ser, como a Paty falou, né? Porque as pessoas que você vai recrutar vão ter esse jeito de ser, né? É isso mesmo. E mais então de 50% aí das empresas, elas têm dificuldades em recrutamento, né, de profissionais, falta de profissionais qualificados no mercado, e nesse bate-papo a gente conseguiu entender um pouco melhor como a gente pode fazer com que esses talentos cheguem até a empresa, né? A gente vender a nossa empresa para esses talentos, que é muito importante. Então, Andressa, a gente quer te agradecer imensamente pela tua participação, te entregar nossa lembrança aí do podcast. Ai, que lindo! E claro, a gente não pode... Agora eu vou olhar para a câmera. Isso. Ai, meu Deus. E a gente não pode deixar de encerrar sem te dar essa palavra, de te perguntar onde as pessoas podem te encontrar nas redes sociais, onde elas podem encontrar a Alfa também, né? Se quiserem aí saber um pouco mais sobre comunicação e como fazer isso nas suas empresas. Bom, o meu perfil de rede social é fechado. Vai na Mas Alfa. tudo bem, Andressa 30 Fabris é como eu estou no LinkedIn, né? O LinkedIn Ótimo. é o melhor canal, né? Se a gente está falando de profissional, é o melhor canal. Então, eu estou no LinkedIn, pode me achar lá no LinkedIn, Andressa Fabris. Na Alfa, né? A Alfa também está no LinkedIn e nas redes sociais, @Alfa Comunica. A gente também tem um podcast, né? O Hub Alfa. E tanto no Spotify quanto no YouTube, a gente fez toda uma temporada falando de comunicação interna e endomarketing. O ano passado a gente gravou, acho que foram 8 episódios, se eu não me engano, só falando sobre comunicação interna e endomarketing. E tem um episódio também sobre employer branding. Então, gostou do tema? Pode ir lá no nosso canal no YouTube ou no Spotify e ouvir, né, esse podcast, né, uma entrevista com a Michele Pereira, que trabalhava na época na La Moda, hoje ela não está mais lá, mas ela conta essa experiência, né, da jornada, né, do profissional dentro de uma empresa. Que legal. E é isso, assim, muito obrigada pela oportunidade que vocês me deram, né? Eu acho que é sempre importante falar sobre comunicação e dentro desse contexto de fazer as pessoas mais felizes dentro do ambiente de trabalho, né? Porque quando a gente fala em melhor empresa para trabalhar, em marca empregadora, o que a gente quer? Que as pessoas estejam felizes, né? Exato. E a comunicação vai ser um pilar, né? Usando Irmãs à Obra, vai ser um pilar fundamental ali
nesse processo. Que legal. Andressa, parabéns pelo trabalho, muito obrigada por estar aqui. A gente conhece os resultados de tudo isso que tu falou, né? Então somos suspeitas para falar, né? Bastante sucesso para ti, para o time da Alfa, e a gente quer ver esses resultados aí em 2026 acontecerem, que tu compartilhou aqui com a gente. Obrigada. E aos ouvintes, então, se vocês estiverem no canal do YouTube, se tiverem qualquer dúvida com relação ao que vocês ouviram aqui, deixem nos comentários, a gente vai responder eles e convidar a Andressa para responder também lá no nosso Instagram. Sigam a gente no Instagram, muito conteúdo por lá também. E para finalizar, né, a nossa frase motivacional que para os ouvintes dos Irmãos à Obras é que a gente entende o quanto é desafiador construir um negócio, por isso a gente traz esses conteúdos aqui para você ver beleza em meio a esse caos.